Tudo bem com vocês? Uma boa tarde, boa noite, bom dia, no horário que você estiver assistindo. Hoje nós queremos trazer um novo convidado, não é mesmo, padre? Exatamente. Hoje nós vamos tratar sobre questões profundas, questões que falam a nossa vida interior. Vamos tratar sobre questões na área da psicologia. Por isso, acompanhe agora a nossa vinheta e depois vamos conhecer a nossa convidada. Alice, seja muito bem-vinda, nossa convidada do episódio de hoje de Intrépidos, psicóloga, mestre em psicologia clínica, especialista em terapia sistêmica, formação em terapias comportamentais contextuais e também supervisora e responsável técnica da Casa de Verônica, que é um serviço da Fraternidade de Ars. Alice, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. Eu acho que a Alice foi uma das convidadas que mais ficou empolgada, né, com o convite. Desde que a gente conversou a primeira vez sobre essa ideia do podcast, sempre manifestou esse interesse em estar conosco para falar sobre essa questão da vida interior, da vida, né, dessa interioridade que precisa ser olhada com cuidado, né, nessa questão do autocuidado. E eu tenho uma curiosidade, vamos começar por aí, né? Vamos. Fala um pouquinho da tua formação, né? Como é que foi essa tua descoberta da psicologia e também as tuas áreas de estudo? A psicologia, como que eu escolhi a Isso, psicologia? Olha só. Eu escolhi a psicologia. Eu sempre achei que eu queria ser uma CEO, Ah, legal. né? Tipo, comandar Sim. o negócio. Dessa área, no caso. Não. Não. Aí, tá. Aí, na viagem de terceiro ano, um dos colegas ficou muito mal e eu fui a pessoa que ficou ali cuidando dele, né? Então, assim, ia lá, ele tava com mais de 40 graus de febre e a Alice ia lá e fazia as compressas e não sei o que, e tava lá cuidando. E naquele momento, né, eu me dei conta, tipo, não, peraí. Eu vou dedicar minha vida para uma empresa que não é minha, que não sei de quem é. Eu sei que eu vou me dedicar para aquilo que eu vou fazer. E aí, o que eu vou receber de volta? Nada. Então, eu vou fazer algo que eu vou me dedicar e que isso vai servir para as pessoas. Então, assim, se for para eu me dedicar para algo que seja para as pessoas, que faça o bem, né? E aí eu fui para psico. Nossa. Que legal. E assim, Alice, eu tenho uma dúvida assim muito grande, né? E não é só uma dúvida minha, eu entendo pouquíssimo sobre psicologia, né? Eu tive ali no período de seminário, eu tive sessões com 2 psicólogas diferentes, me ajudaram muito no período de discernimento. Mas, além disso, assim, eu queria entender como a psicologia ela pode corroborar, né? Colaborar, assim, para nossa fé dentro da Igreja Católica, principalmente. Tá. Começando, né? Começamos. Né? Dentro da psico, e principalmente dentro da abordagem com que eu mais tenho trabalhado, que são as comportamentais contextuais, né? A gente já percebeu que uma das coisas que mais traz sofrimento para o ser humano é viver em desacordo com os nossos valores. Então, a gente poder construir uma vida que vale a pena ser vivida, tá? É a gente construir uma vida que ela é embasada em valores, tá? E aí tu quer um lugar melhor do que na fé para a gente construir nossos valores e para a gente ter clareza de valores, né? Então, a fé e a espiritualidade, tá? É um dos pontos que são mais importantes quando a gente está falando em uma vida
com boa qualidade, né? Uma vida de bem-estar. Quando a gente fala em longevidade também, a gente está falando de espiritualidade e de valores. Nossa, Tá aí. Muito bom, muito bom. A resposta já está na própria pergunta, a gente estava falando isso agora há pouco, né? Exatamente. Que a psicologia, ela só contribui com a vida da fé justamente por causa dessa complementariedade, né? E a maioria dos cristãos não entende isso, né? Muitos cristãos, inclusive, acham que essa dimensão, ela pode ser colocada em segundo plano, pode ser descuidada, né? E provavelmente tu, no consultório, se depara com isso diariamente, né? E como ajudá-los, né? Como dar uma luz para esse tipo de situação? Sei que cada caso é um caso, né? Mas enfim. Olha, daí eu vou trazer a minha experiência, eu acho que mais como ser humano do que como psicóloga, né? Ótimo. Então, assim, acho que durante muito tempo na minha vida eu usei a psicologia como a minha religião, né? Então, a psicologia era o meu norte de valores, enfim. E em um determinado momento da minha vida eu tive dificuldades bem importantes, passei por alguns traumas, né? E, enfim, acredito que Deus colocou o Padre Ezequiel e o Padre Felipe no meu caminho, né? E uma das falas que o Padre Felipe fez para mim foi de: Alice, tu precisa encontrar a igreja dentro da igreja, né? E esse desafio que ele me colocou, eu acho que foi o desafio de eu conseguir romper com toda a ideia que eu tinha do que era a igreja, do que era o cristianismo até então, né? E aí sim conseguir encontrar esses valores que estão por trás, que são a base, né? Mas para isso, eu vejo que a gente precisa se despir de tudo que a gente conhece, né? A gente vem de uma sociedade muito violenta, né? A gente vem de uma sociedade em que a gente é criado na base da punição. Eu, por muito tempo, vi Deus como uma figura punitiva. Um punidor. Um punidor, né? Do Antigo Testamento, né? Aham. Galera. Deus irado, né? Exatamente, né? E aí quando tu consegue romper com essa ideia e encontrar, então, quais são os valores que estão por trás, né? Nossa, para mim foi surpreendente quando caiu a ficha de que Deus não é meritocrata. É graça, não é mérito, é graça. Exato! Então, quando a gente vem dentro dessa criação punitiva, né? Tu tem que seguir a regra bem à risca, porque senão senão vai vir uma punição depois, né? Então, e aí tu vai começando a romper com esses pensamentos, porque assim, a gente chega lá a partir daquilo que a gente conhece. Então a gente interpreta o mundo a partir do que a gente conhece, né? E aí, para a gente de fato conhecer, e o que eu estou entendendo é conhecer a espiritualidade, eu preciso romper com aquilo que eu acredito até então, com aquilo que eu conhecia até então. As crenças, né? As As crenças limitantes. Exatamente, exatamente. E o processo de psicoterapia também é bem similar, né? Porque é o momento em que eu vou enfrentar os meus padrões, em que eu vou enfrentar a forma como eu vejo o mundo para eu poder transformar ela, né? Que é como eu transformo, eu mudo as relações que eu fiz na minha vida até então. Muito interessante. Tô falando, eu lembro das nossas conversas no final do treino, né? Para quem não sabe, eu e a Alice, a gente treinava Aikido lá na paróquia 2 vezes na semana, nas terças e nas sextas. Todo ano de 2023 foi assim, né? Então,
foi quando a gente estreitou um laço de amizade muito bonito, muito interessante, que também me ajudou muito, né? E eu lembro que tu até mencionou isso agora há pouco, né? Tu estava vindo de uma fase da tua vida que tu precisava ressignificar muitas coisas, né? Muito. E eu acho que Deus, ele é providente, ele é a providência. Então, Uhum. nos colocou nesse caminho, né? E, e eu posso dizer o mesmo, sabe? Porque o ano passado, né? 2024, para quem assistiu esse podcast em 2020 e tantos, né? 2024 para mim foi um ano muito difícil também, né? Uhum. E eu tive que me tratar, né? No que diz respeito às questões psicológicas. Então, isso não é segredo, né? O diagnóstico da depressão, né? Houve um cuidado clínico, que eu acho que é importante aqui dizer que é necessário, né? E, e como esses momentos que são limítrofes, que são, né, tão difíceis, ao mesmo tempo são momentos que a providência também coloca na nossa vida para dar um novo significado. Eu acho que passa por isso também, né? De dar um novo significado para essas crenças também, né? Exatamente. Exatamente. E eu lembro que numa das nossas conversas a gente, né, foi uma coisa que tu disse para mim, né, de que como é diferente conhecer um padre assim, né? E eu digo o mesmo o tempo todo, assim, como é importante a gente conhecer a igreja não só pelo que a gente ouve falar dela, mas pelo que ela realmente é, né? Isso nos humaniza, né? E te trazer aqui hoje também é uma forma de que quem está assistindo esse podcast possa, né, ter uma experiência pessoal também com Deus e através dessa parte também do autocuidado. E se abrir para a experiência, né? Eu acho que tem muito isso, assim, eu noto que Alice, eu não me abria para a experiência da espiritualidade. E quando a gente vai pensar dentro do processo de psicoterapia também, eu preciso me abrir para o processo de psicoterapia, eu querer me olhar, eu querer me conhecer e conhecer os meus padrões, né? E quando a gente vai ter a nossa relação com Deus, a relação com Jesus, o processo da confissão, é isso. Não confronto, né? Eu ir lá e eu olhar a minha podridão, né? E ainda usando esse ponto aí de passar por dificuldades, ter traumas e tal, eu queria que tu trouxesse um pouco para nós como identificar essa questão quando eu estou sendo egoísta ou estou sendo vitimista e quando realmente eu preciso de um cuidado pessoal, assim, como identificar no outro ou em si mesmo, às vezes, isso, né? Porque às vezes muitas pessoas podem pensar, eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda, não sei o que, isso às vezes é vitimismo, mas às vezes realmente a pessoa precisa, né? Como poderia identificar isso, assim, mais precisamente em mim mesmo, talvez, assim? Pergunta difícil, tá? Acho que o principal ponto, quando a gente tá ali se sentindo vítima, a gente conseguir pedir ajuda e se responsabilizar, né? Então, assim, tem aquela frase de, eu acho que é de Sartre, tá? Eu sou o que eu faço com o que fizeram de mim, né? Sim. Então, quer dizer que existe uma responsabilização minha. Então, assim, o que eu vou fazer com esta porcaria que aconteceu comigo? Né? Então, assim, eu não tenho controle sobre tudo que acontece na minha vida, sobre tudo que acontece na minha volta, né? Eu não tenho controle sobre o que vocês vão avaliar de mim e o que vocês vão falar de mim. Mas eu tenho controle sobre o que eu vou fazer e como que eu vou reagir a isso, tá? Então, quando a gente trabalha, né, com vítimas de violência, né? Um dos principais passos é a gente ajudar a pessoa a se reconhecer como vítima,
naquilo que ela de fato é vítima. Para que ela possa sair do papel de vítima do mundo. Não, tu é vítima disso. Da situação. Desta situação. E uma vez que eu sou vítima desta situação, o que eu faço com isso? E aí tu devolve para a pessoa a responsabilidade que ela tem sobre a própria vida. Né? Que é o que tu quer fazer com isso, então? Né? O que tu vai escolher para a tua vida a partir disso? A partir disso que tu viveu, que tu não muda. Né? Então, acho que eu não sei se eu tenho uma resposta para a tua pergunta, Sim, mas é né? Primeiro, eu me sinto vítima, então deixa eu me responsabilizar por isso e fazer algo, né? Porque a única pessoa que consegue fazer algo para mim, por mim, sou eu. Sim. E tu sabe, Alice, que nós padres, a gente vive isso muito frequentemente na direção espiritual, nos atendimentos, nos aconselhamentos, tanto... Acho que isso a gente se identifica em relação ao consultório, em relação à sala de atendimentos, né? Sim. E quando o dirigido ou a pessoa que vai se confessar ou vai buscar um atendimento, ela não consegue dar esse passo atrás, que é identificar qual é a origem dos seus sofrimentos, dos seus traumas, dos seus medos, já que é uma solução. Do ponto de vista dos teus atendimentos, tu percebe isso também, que as pessoas já querem de ti, tipo, respostas prontas ou... receitas. Claro, a porque solução mágica. eu percebo isso nos atendimentos, mas a gente não tem, né? E como é importante isso que tá falando de voltar atrás, né? Isso não, mas mas é a nossa necessidade imediatista de uma solução, né? Eu não quero passar pelo processo de que cura. Seja fácil, que seja eu fácil e rápido, eu né? quero a pílula mágica da alegria, né? Sim. Assim. Aí vai pra internet. Eu tô sentindo assim, o que eu faço? Exatamente. O Google, que câncer, tá? A pessoa tá só com sono, né? E acho que esse discernimento, né? Na vida espiritual, a gente fala muito sobre o discernimento, né? Que é uma graça e, ao mesmo tempo, um esforço, né? O discernimento é quando eu olho, né, para a realidade e faço um juízo sobre ela, né, e penso o que é a vontade de Deus, o que é a minha, né? E eu penso que quando se trata da vida espiritual mais ligada também à vida emocional, tem muito disso, né, dessa responsabilidade. E aconteceu comigo uma coisa que é justamente o agravante ainda maior, que é, depois de identificar, né, essa necessidade de uma ajuda, de algo técnico, puramente técnico, né? Era o meu caso, né? De se abrir e aceitar ser ajudado. Como é que tu responde a isso? Porque todo mundo quer obedecer ao padre. Mas se o padre pede algo que eu não quero, eu não faço. Né? Com a psicóloga também é assim? Sim. Esperar uma resposta, né? Tipo, eu espero que tu fale isso. Porque eu achei que era comigo. Eu achei que era eu que tava... Né? Estou exagerando, mas então não é tão... Mas é porque pra gente mudar o padrão é difícil. Sim. Né? É difícil. A gente vai ter que se arriscar. Né? Eu vou ter que correr o risco. Não é o que o Padre Felipe falou com relação à fé e à santidade, né? Sim. É eu ir lá e correr o risco. Botar o pé na água. Botar o pé na água, é fazer diferente. Eu não vou ter a certeza do que vai acontecer. Mas eu preciso ir lá e tentar. E de onde tu acha que vem essa ansiedade em relação... Tu acha que diz respeito à velocidade do mundo, à velocidade das informações? Porque as pessoas querem respostas rápidas, né? Tu acha que vem daí? Porque as pessoas querem respostas rápidas sobre elas mesmas. Mas de onde vem essa ansiedade? Acho que sim, acho que tem muito da nossa velocidade de informação e como as coisas acontecem, né? Acho que a gente tem muito pouco tempo de ócio, né? É tudo muito rápido. O ócio criativo, né? Acho que foi até o irmão Douglas que falou sobre isso esses dias, mas que é a questão da vida interior, que precisa de tempo, que precisa do parar, respirar, meditar. Enfim. E eu acho também que daí, como é tudo muito rápido e não tem muito ócio,
a gente tá com uma baixa tolerância ao mal-estar, Nossa, que interessante. né? Acho que a gente desaprendeu a tolerar o desconforto. E aí, então, assim, o desconforto é ruim, então eu não quero sentir isso nunca. E eu vou fazer tudo para eu não sentir isso. Então, assim, é desconfortável eu ficar sentada na fila do banco, eu vou pegar o meu celular e vou ficar aqui, ó, no Instagram. Tendo ali a minha dosezinha de prazer aqui, ó. Porque o desconforto de ficar sentada esperando eu não tolero. Nossa. E eu vi recentemente num outro podcast, eles falando sobre que a gente fala muito sobre futuro e tal, e essas coisas, essas mudanças. E a máquina do tempo não, o teletransporte existe, sabia? Porque se a gente for analisar, o celular, ele faz com que a gente esteja em 2, 3, 4, 5 lugares ao mesmo tempo. E o cérebro humano, ele não foi feito pra suportar algo assim, né? Não sei se tem alguma coisa a dizer assim sobre esse âmbito assim da... Eu não tenho sobre isso, tá? Mas eu tenho uma outra mágica do cérebro humano que é fantástica, tá? O nosso cérebro não diferencia entre um carinho com outro ser humano e o carinho com nós mesmos, né? Então, um dos objetivos de hoje é a gente falar sobre autocuidado também, né? Sim. Então, assim, eu consigo e eu posso me dar um abraço e isso ter exatamente o mesmo efeito que uma outra pessoa me abraçar. Tá? Então, eu tô lá naquele momento de solidão, né? Me sentindo incompreendido. Ninguém me ama, não tenho ninguém para me abraçar nesse momento, como eu tô sozinha. Decorando o fundo do poço, assim, mudando Exato. os móveis de lugar. Exato, tá? O que eu posso fazer? Eu posso me abraçar. E aí, dentro da espiritualidade, tem coisa mais bonita do que imaginar que tu tá recebendo um abraço de Deus. E o teu cérebro vai entender que tu tá recebendo o abraço. Os níveis de ocitocina que vão vir ali no teu cérebro é exatamente igual como se tu estivesse recebendo um abraço de uma outra pessoa. Nossa, interessante. Nossa, isso é muito real. Isso é tão real que a gente se sabota no nível de achar que não merece. Exato! De achar que não precisa. Então a gente não se cuida, a gente não cuida e não se deixa cuidar. Olha a porcaria da meritocracia. Aí entra... E quem é tu pra dizer que tu não merece? Normalmente é quem mais precisa, né? É justamente da primeira pergunta ali, é não saber diferenciar quando tu precisa do cuidado e quando tu tá sendo egoísta. Tu não consegue... Isso. Só que aí vem uma das coisas que eu tenho meditado muito, assim, tipo, cara, isso não é uma baita de uma soberba? É. Quem é tu pra dizer se tu merece ou não merece? Eu sei que na teologia espiritual a gente tem contato a muito conteúdo na espiritualidade cristã que leva ao pé da letra esse negar-se a si mesmo. A gente conversava isso na mesa agora há pouco, né? Desse renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz e me segue. As palavras de Jesus são essas, né? O renunciar a si mesmo não é negar-se ou o aniquilar-se de Cristo. É o renunciar àquilo que me afasta do Cristo. E só que isso me parece que hoje o cristão ele não quer entender dessa forma, porque ele acha que é pecado. Então, eu prefiro fazer mal contra mim mesmo no pretexto de ser uma resignação, que é uma oferta de mim mesmo, né? Tem um tratado de vida espiritual que é a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, que em vários dos seus artigos, são artigos pequenos, né? Ele toca muito nessa tecla, porque ele foi escrito num contexto em que as pessoas eram muito cheias delas mesmas. Hoje as pessoas estão vazias delas mesmas.
se as pessoas vazias de si mesmas ainda se negarem, se aniquilarem, elas não vão conseguir amar como Cristo. Né? E acabam fazendo o contrário e sendo pessoas horríveis e ainda fazendo mal para a sociedade, né? Mas aí a gente volta ali para aquela cultura da punição, né? A gente vive aquilo que a gente conhece. E aí eu pergunto assim, onde é que está o amor? Onde é que está o amor? É difícil a gente aceitar ser amado por Deus. Assim, o amor incondicional a gente não conhece. A gente sabe que ele existe, né? Porque ele se encarnou e tal, mas de conhecer profundamente, assim, é uma atitude. E aí a gente precisa se abrir. Se abrir para isso, né? E aí se a gente vem de relações tão machucadas, como é difícil a gente se abrir para isso. Né? Dentro do espaço de uma sessão de psicoterapia, eu sempre falo para os meus pacientes assim, aqui é um laboratório seguro, né? Aqui é onde tu vai aprender a experimentar e conhecer coisas que lá fora tu não conhece. E aí a gente vai vendo que uma das coisas mais difíceis é o paciente se deixar ser cuidado, se deixar ser amado. E isso é um dos desafios que a gente tem. Assim, olha, uma das confissões recentes que eu fiz, assim, mexeu muito, muito, muito comigo quando o padre respondeu, assim, pra mim. Ele estava só esperando por ti. Ele já estava aqui te esperando e querendo a tua confissão. Assim, era só isso que faltava, ele te ama. É como o pai misericordioso à espera do filho, né? O que é isso? Isso é amor incondicional. E pra mim aquilo foi tão surreal. Sendo que eu tô tão acostumada a dar isso dentro do consultório. Eu receber isso foi surreal. Depois eu voltando dentro do carro, eu chorava. Isso é uma cultura que a gente cria, né? Também na nossa cabeça, assim, de eu não mereço, eu não sou digno. E, tipo, de fato nós não merecemos, não somos dignos, mas quem é tu, né? De novo, voltando é você que decide, né? Exato. Jesus não perguntou, entendeu? Tipo, eu vou morrer por vocês, cara, entendeu? Disse para Mateus, né? Hoje mesmo vou cear na tua casa, né? Não porque tu merece, mas porque você precisa. Né? Não, e é interessante as afirmações, né? Porque ele não fala, eu posso ir cear. Não, eu vou, eu não te pergunto. Com licença. É, licença, exatamente. Então... eu acho que esse cuidado passa por isso, né? Justamente por essa tomada de consciência mais do que necessária. E tem uma pergunta que eu gostaria de que tu comentasse com a gente assim, sobre a casa de Verônica. Que ela surge nesse contexto, assim, né? Tanto da tua conversão, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais, mas porque eu sou um atendido da casa de Verônica até hoje, né? Então, fala um pouquinho para nós como é que é esse serviço da Casa de Verônica, para que a nossa audiência também saiba. Bom, então o serviço ele vem do desejo do padre, né? E casando com um desejo meu também e da nossa clínica, da LAG, né? De a gente poder tornar a psicologia acessível a todos, né?
Então, uma forma da gente ampliar o acesso ao atendimento psicológico, certo? Então, eu tenho estagiárias ali pela minha clínica, né? Que então eu supervisiono, a gente treina elas, né? E a ideia então é fornecer atendimento psicológico de acordo com a renda das pessoas, certo? Então, e aí então qualquer pessoa que sentir no coração que tem o desejo, né, de fazer um processo de psicoterapia, de se conhecer, de se cuidar, né, pode nos procurar. E também é interessante falar o contexto, né, que nasceu Aham. esse serviço, porque ele já vinha sido pensado e tal há um tempo, mas ele nasce justamente depois de um período também, né, ele vem ajudar muito num período difícil aqui no Rio Grande do Sul, né, para quem está assistindo que não é do Rio Grande do Sul, sabe que a gente passou por um período muito difícil. E, nossa, como a gente tem visto a fraternidade em peso, né, em todos os âmbitos, durante o período das enchentes, ter ajudado com alimento, com não sei o que, com roupa, com quem estava desabrigado, mas também no pós, né? Pós-enchente, que muitas Também pessoas não pós. se ligaram em se preocupar nisso, mas sim, a gente estava preocupada também, né? E acho que foi a providência divina fazendo tudo no seu tempo correto, assim, porque também já era um desejo anterior, né? E foi unindo. Foi justamente nesse contexto que o Gabriel fala das enchentes, né, que a gente pôde ver a real necessidade de um cuidado não só material e físico, mas desse cuidado emocional. Foi aí que eu também pude receber esses cuidados até hoje, né, recebo e sou muito grato, né, por esse serviço, ainda mais para nós padres, né, porque as pessoas em geral acham que os padres são super-homens, assim, não carecem de cuidados, enfim, né. Então, graças a Deus, É de carne. Tu eu sabe- não tenho superpoderes. Sabe o que eu falo para os meus estagiários? Eu falo muito assim, né? As pessoas acham que psicólogo é vacina, sabe? Curso de psicologia é vacina. Padre também, eles devem achar que é a mesma coisa, né? Vacina. Tá salvo. Tá salvo. Tá imune. Tá imune. Só que não, né? Muito pelo contrário. Só que muito não. pelo contrário. Tem uma coisa que acontece comigo, eu acho que vamos fazendo essa partilha assim de quando uma pessoa precisa de ajuda, precisa se abrir a esse cuidado, a esse autocuidado. Quando chega no padre, é porque a coisa está muito complicada. Quando a pessoa se dispõe a buscar uma terapia, é porque ela também já está cansada, já está... Acontece contigo, assim, ou em geral acontece no consultório essa situação limite, né, para buscar esse cuidado? Sim. Mas uma das coisas que eu tenho notado, assim, que tem ajudado muito também são as redes sociais. Amém. Né? Então, assim, eu acho que a gente vem aí rompendo vários estigmas da psicologia, né? Então, assim, aquele estigma de, não vou porque psicologia é pra louco, eu noto que isso já foi, assim. Tá superado já. Já tá superado, né? Calma. Vamos com calma. Sim. Mas acho que... É que esse vai ser meu falar na lata, né? Meu falar na lata vai nessa linha, né? Mas então, e... Quer falar mais alguma coisa? Não. Pode. Queria que tu contasse um pouquinho da tua história de conversão, da tua experiência com Deus e da tua experiência também, depois disso que tu teve da conversa com o padre sobre a igreja dentro da igreja, né? Como é que tá sendo isso para ti? Que eu queria que tu partilhasse isso como um testemunho realmente de como tá sendo esse teu processo. Eita, acho que dá um podcast só disso. Acho que a minha conversão, ela começa num episódio traumático bem difícil, né? E que aí me levou a vocês. E é interessante, assim, que eu resisti muito, né? Eu resisti muito. Então, assim, eu acho que eu demorei meio ano pra
meio ano tendo conversas contigo no carro e tendo conversas com o sensei, né? Pra daí eu ceder e tá bom, vou lá no Padre Felipe, vou conversar uma vez. Aí ele me falou isso, tu tem que achar a igreja dentro da igreja. E aí eu tá bem, né? Fiquei com aquilo. Saudade do sensei. Fiquei com aquilo, né? E aí... Nossa Senhora fazendo seus caminhos, tá? Eu tinha feito... Lembra que eu tinha feito uma promessa que aí então... Não, que daí eu ia fazer 7 dias de silêncio. Isso, nossa! Tá, foi em 2023 isso. Tá, daí escuta a loucura, tá? Que daí eu fiz em fevereiro uma caminhada. E aí naquela caminhada o pessoal falou, não, porque tem a peregrinação de Caravaggio, não sei o que e tal. E aí, como é que é essa peregrinação, né? Aí o cara assim, não, já tá lotado. Eu disse, tudo bem, eu não vou fazer a próxima, mas tu pode me explicar como é que é isso, Facilita pra mim, por favor. Aí ele, Me ajuda a te ele ajudar. foi, falou, né, como é que era e tal. Ele disse, não, mas não tem mais vaga. Eu disse, não, tudo bem, não tem problema. Ele disse, não, mas se tu quiser entrar na lista de espera, eu, tá, beleza, entro na lista de espera. Daí estava tu me indicando para fazer o retiro dos 7 dias de silêncio, né, aquela função, eu tava ali atrás disso. Dali a pouco, na quinta-feira santa, o cara esse da equipe lá me mandou uma mensagem. Alice, não era tu que queria, né, fazer a caminhada de Caravaggio, que estava na espera? Eu disse, era. Ele, pois é, surgiu uma vaga por lesão, né, a pessoa se lesionou, não vai poder fazer, eu quero saber se tu quer. Eu disse, eu tenho até quando para te responder? Ele disse, não, tem, pega todo o feriado da Páscoa aí, na segunda-feira tu me diz. Responde. Aí passou toda a Páscoa, eu ainda, né, tinha só conversado com o Padre Felipe lá em dezembro. Era o máximo, assim, que eu tinha chegado. Era o máximo próximo que eu tinha chegado. Você não tinha começado a catequese de adultos ainda? Não, isso foi bem depois, tá? Aí, tá. Daí ele passou o feriado inteiro, Alice naquela dúvida e tal. Aí na segunda-feira ele me manda, e aí, Alice, decidiu? Eu disse, não consegui decidir. Tu tem mais alguém para oferecer? Ele disse, tenho. Eu assim, então oferece para essa pessoa, se a pessoa não quiser, aí eu vou, eu preciso de mais um sinal, né? Aí ele disse, Alice, tu já sabe que tu já teve todos os sinais, né? Eu disse, não, eu preciso de mais um, tá. Lá foi, né? Passou-se 24 horas, a pessoa não tinha respondido, eu disse, tá, eu quero. Né, eu quero. Lá foi a Alice, então, pra caminhada de Caravaggio, eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. De Canela a Farroupilha. De Canela a Farroupilha. De um santuário de Caravaggio até outro santuário de Caravaggio. 230 quilômetros, se eu não me engano. Eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. Eu não fazia a mínima ideia do que eu tava fazendo. E aí, já no primeiro dia, eu já tava acabada, detonada, assim, os pés cheios de bolha, aquela coisa horrorosa. Enfim, mas pra resumir a história, não ficar longa demais, teve um determinado momento, porque daí, por causa das bolhas, enfim, eu comecei a sobrecarregar meu joelho, eu tive um problema bem, né, forte no joelho, enfim. Moral da história, eu não fazia as descidas. Tá? Eu sempre pegava carona para fazer as descidas. E aí teve todos os dias na caminhada, todos os trechos a gente atravessa o Rio Caí. Então tu desce, tu sobe, tu desce, tu sobe, todos os dias. Tá? E aí teve um dia lá que tinha uma descida muito forte, ele me deu a carona, e aí quando a gente chegou lá embaixo ele disse assim, Alice, tu tem 2 opções. Ou tu fica aqui esperando comigo todo mundo descer e tu esfria, né, para depois seguir com o pessoal, ou então tu já vai seguindo sozinha, em algum momento eu te alcanço, né? E aí eu disse, não, eu vou ir caminhando, né? E aí tava eu caminhando do lado do Rio Caí, né? Deserto, uma estrada rural ali do lado do Rio Caí, e eu tive
certeza que Nossa Senhora estava comigo. Certeza. E naquele momento eu conversei muito com ela. E eu fiz a coisa mais difícil que eu já fiz em toda a minha vida. Eu entreguei a minha filha para ela. Eu disse para ela: a minha filha não é minha, ela é tua. E foi muito, 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 muito forte, muito intenso. Porque toda aquela posse que eu tinha da minha filha, todo aquele medo, toda aquela sobrecarga que eu tinha sobre o bem-estar dela, todo o cuidado que eu tinha com ela, agora isso não é mais meu. É ela que cuida. E eu sei que ela vai fazer o melhor. E aí, depois de ter vivido isso, eu comecei a ir na missa. Nossa. Isso foi em maio, porque outra coincidência, a viagem foi marcada exatamente na data de Nossa Senhora de Caravaggio. 26 de maio. 26 de maio. Então, 26 de maio, a gente estava no 6º dia de caminhada. A gente chegou lá no dia 28 e foi bem o dia que estavam fazendo a festa. Que legal. Então, tinha toda a romaria dos peregrinos do dia da festa e a gente chegando da peregrinação. 28 era domingo, no caso. Dia Assim. 28, isso, exatamente. E então, assim, foram várias coincidências, assim, Sim. né? E então, isso foi em maio. Em outubro teve o retiro eucarístico. E aí, naquele retiro que eu disse o sim, né? E aí eu fui fazer a minha profissão de fé no dia 25 de dezembro. E aí, na próxima quinta-feira santa, fiz minha primeira Eucaristia. Daí sim, eu já estava na catequese, né? E no sábado de Aleluia, a Olivia foi batizada. Nossa. Então foi muito... Louvado seja Deus. Né? Louvado seja Deus. Muito bom. Muito obrigado pelo teu testemunho. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que isso vai ser um alerta e vai ser um carinho, não só no teu coração, mas no coração de muita gente. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Espero que sim. Sim, eu também. Literalmente. Só para então encerrar essa conversa, que eu acho que nós vamos ter muita pauta ainda nesse podcast daqui para frente. Várias vezes nós vamos ter que te chamar aqui para a gente falar sobre questões mais pontuais do autocuidado, porque eu acho que é importante, né, uma pauta necessária, né? E te agradecer pelo teu testemunho, pela tua entrega. É a nossa irmã da fraternidade também, né? Então faz parte dessa família espiritual, né? As pessoas não reconhecem um recém-convertido, né? Porque ou eles são muito católicos, são às vezes exagerados, ou não aparecem. E tu é uma testemunha, realmente uma testemunha. Eu sou muito, muito grato de ser teu irmão, não só na fé do batismo, mas também na vida da fraternidade, né? Sou muito grato. Muito obrigado. E vamos para os nossos quadros? Vamos para os nossos quadros. Então, puxa aí, Gabriel, os nossos quadros, por favor. Então, vamos primeiramente para o nosso Fala na Lata. E agora a gente vai... Cadê as nossas latas? Vamos falar na lata? Chama a lata. Pode ir. Vai na... Alice, vamos falar na lata? Vamos. Falar na lata é o quadro do nosso... Nossa, a gente mudou totalmente o clima, né? Tá fazendo um negócio... Vou falar na lata, é o quadro do nosso podcast em que a gente, né, faz aqui um desabafo, fala alguma coisa que está no coração, né, fala algum assunto polêmico, ou não também, ou, né, agradece a Deus por alguma coisa, enfim, é o nosso momento de falar na lata, né? Tá. E eu quero falar na lata, quero começar, porque a gente falou sobre isso agora há pouco, sobre autocuidado, sobre abrir-se para ser cuidado, né? E o meu falar na lata é uma reclamação
doutora Alice, para aqueles cristãos, mestre, para aqueles cristãos, e muitos deles são católicos, né, que acham que não precisam de terapia, não precisa de tratamento, não precisa tomar remedinho, porque rezam, porque tem fé em Deus, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Muito pelo contrário, né, doutora, mestre Alice? Acho que Deus nos deu o dom sobrenatural, o dom do Espírito Santo chamado inteligência, justamente para nos ajudar, né? E aqui está alguém que é testemunho, alguém que eu sou um testemunho vivo de que muitas vezes nós vamos precisar de cuidado, né? De tratamento, nós vamos precisar se abrir a essa realidade. Então, continua rezando, meu irmão. Continua rezando, meu irmão. Vai à missa, recebe os sacramentos, mas se precisar tomar um remedinho de vez em quando, né? Toma, obedece ao tratamento. Porque a terapia é fundamental, né? Então, dá para ti mesmo esse direito de autocuidado. Falei na lata. Por favor. Então tá, vamos falar na lata. Eu elogiei antes o seu Instagram, né? E agora, falando na lata, é terapia de Instagram, terapia de ChatGPT. Não, né? Por favor, terapia com ser humano real. Psicólogo formado, por favor. Exatamente. Isso é um problema, gente. Terapia de ChatGPT, né? Inteligência artificial, Então, meu Fala na Lata de hoje é o seguinte, abre aqui, ó, bem na lata mesmo. Meu Fala na Lata de hoje é para as pessoas que fazem um autodiagnóstico de TDAH, de déficit de atenção. Essas pessoas sabem que... é porque eu não consigo prestar atenção porque eu tenho TDAH, mas... Sabe aquele autodiagnóstico, assim? Então, meu Fala na Lata de hoje é para essas pessoas, gente. E que usa bengala, né? Que usa bengala, daí é porque eu tenho TDAH, eu não faço isso, eu não faço aquilo, porque eu tenho déficit de atenção. Então, assim, ó, aqui já é uma mega dica aqui, ó. Abre aqui, produção, a câmera aqui, ó. Uma mega dica. Tá na dúvida, não tem diagnóstico sério, não sabe se realmente é? Aqui, ó. Apresento pra vocês, tá bom? Então, chama a Alice, manda aí na fraternidade, manda no Instagram, pede o contato, a gente tá passando, né? Isso aí. Muito bem, nosso próximo quadro aqui do nosso episódio do podcast é o Intrépido da Semana. Então, no Intrépido da Semana a gente fala sobre a vida de um santo, de alguém que viveu, né, esses temas que nós estamos trazendo. E hoje, a Alice me pediu ajuda, né, para trazer esse exemplo, esse testemunho. Eu vou pedir licença para falar sobre um santo que na história da igreja foi o chamado mestre da vida interior, que é Santo Agostinho. Nós temos, inclusive, o privilégio de ter o Papa Agostiniano. O Papa Leão, ele é da Ordem de Santo Agostinho, né, da congregação fundada por este santo. E eu, inclusive, depois posso até falar nisso com propósito, mas tem um livro de Santo Agostinho, que são as Confissões, onde ele faz um caminho, um percurso de vida espiritual que é uma verdadeira terapia, né? Ele faz não só um tratado de interioridade, mas também um tratado de filosofia e teologia nesse livro das Confissões, eu super indico. E ele confronta a sua própria história diante de Deus e da vontade de Deus, da palavra de Deus. Isso é uma terapia fundamental, digamos assim, né? E é essa vida de oração profunda. É alguém que refletiu sobre ele mesmo. É alguém que se permitiu um ócio produtivo para fazer uma autoanálise, para realmente se confrontar e permitir-se entregar-se nas mãos de Deus dessa forma. Então, nosso intrépido da semana é Santo Agostinho de Hipona, bispo e doutor da igreja. Se puder pesquisar ainda mais sobre ele, foi o autor do meu trabalho de conclusão de curso da filosofia. Foi o autoconhecimento em Santo Agostinho. Nossa. Olha só, quero ver. Foi sobre o autoconhecimento na obra A Trindade, no livro 10º, da obra A Trindade de Santo Agostinho. Santo Agostinho, a gente vai se estender um pouco, mas não tô nem aí. Deu trabalho esse TCC, meu Deus do céu. Santo Agostinho fala da Santíssima Trindade como as três pessoas que, iniciando pelo Pai, ele olha para ele mesmo e ele se conhece.
E esse autoconhecimento, por isso que é o tema do meu TCC, é tão grandioso, tão perfeito, tão divino, que o conhecimento dele mesmo é outra pessoa, é o filho. O filho é o autoconhecimento do pai. E por se conhecer, ele se ama, porque ninguém ama o que não conhece. Daí que vem essa frase. É desse livro, 10º da Trindade, de Santo Agostinho. Ninguém ama o que não conhece. Ele se olha, se conhece e se ama, e esse amor é tão grande, tão perfeito, tão divino, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai pelo Filho. Então esse é o meu trabalho de conclusão de curso da filosofia, resumido aqui em 45 segundos, mas é o autoconhecimento em Santo Agostinho. Então fica aí a indicação também, é o nosso intérprete da semana. E agora nós temos o nosso Pop com Propósito, então onde nós traremos aqui alguma indicação, algum filme, livro, enfim, música que a gente pode estar utilizando essa semana, escutando ainda. Pode começar. Começo? Então tá. O meu Pop com Propósito é uma música que acho que ela desperta esse interesse de olhar para si, né? Que é Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Então fica a dica aí para vocês procurarem agora no que encerrar o podcast. Abre aí, né? Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. Escuta com carinho, com atenção. Vive essa música. Se precisar botar no repeat, bota no repeat. Fica ali escutando até ela internalizar, assim. É ótimo. Muito bom. E eu vou trazer o Pop com Propósito dessa semana, indicação de leitura, eu acho, né? Porque, como a gente falou de Santo Agostinho, né? A gente tem o nosso padroeiro São João Paulo II. Então, eu queria trazer aqui a minha biblioteca católica, né? @minha biblioteca católica no Instagram, que tem livros excelentes para vocês que estão buscando se aprofundar mais na Igreja Católica, na vida dos santos, enfim, no geral, quer ter uma leitura que vale a pena ler. Então, a minha biblioteca católica tem diversos livros e diversas histórias que são contadas, e são livros exclusivos deles. Então, a maioria dos livros não existe em outras bibliotecas, né? Então, vale muito a pena conhecer. Tu sabe que tu me lembrou agora de um livro também que foi bem importante para eu conseguir conhecer melhor esse pensamento católico do São João Paulo II. Tá vendo? Que na verdade, o livro não é dele, mas é inspirado, né, na Teologia do Corpo, que é o livro da Teologia do Corpo para Iniciantes. Muito bom, muito bom. Como é que é o nome do autor ainda? Christopher West. Isso aí. Obrigado, produção. Obrigado, Sombra. A produção, né? Isso aí. Eu vou indicar uma psicóloga. Vou indicar, então, o trabalho da Alice. Eu quero indicar todo o trabalho feito pela Casa de Verônica. Eu acho que trazer essa acessibilidade para o autocuidado, para a terapia, para esse autoconhecimento é muito importante, né? Eu acho que o Intrépidos tem essa ideia também, né, de fazer com que todos os serviços da fraternidade possam chegar mais longe. Isso é a nossa missão também, né? Então, você pode acompanhar nas redes sociais da Fraternidade de Ars, né, todos esses serviços, todos esses apostolados, né? Se você tem dúvida, pode nos procurar nas nossas redes, manda uma mensagem no direct, pode falar também com a Alice e, né, buscar ajuda, né? Não permita-se não ser ajudado, né? E permita que Deus possa usar também dessas ferramentas valiosas. Enfim, curta, compartilha, faça com que esse podcast chegue a ainda mais pessoas, né? Se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e siga as nossas redes sociais, né, do Intrépidos Podcast. Pode seguir também a Alice, pode seguir também a Fraternidade de Ars, por favor, né? E faça com que esse veículo de comunicação chegue a mais pessoas. E ressaltando, tá? Muito importante falar que a gente não falou nos primeiros episódios do nosso podcast, é sobre os patrocinadores, aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam que esse serviço da fraternidade ele vai chegar a mais pessoas e ele é necessário.
Então, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, né, tanto da Fraternidade quanto do Intrépidos Podcast, e se disponibilize a ajudar, né, seja com valores, seja com, enfim, vir aqui, como a Alice fez, né, e dar seu testemunho. Então, nos ajude. Muito obrigado, Alice, mais uma vez. Eu que agradeço. Foi maravilhoso, foi lindo. Realmente, nós vamos ter que, na próxima temporada, continuar te chamando para vir conversar conosco. Que Deus te faça firme e perseverante nesses bons propósitos. Muito obrigada. Vamos encerrar, então, Muito assim, obrigado. É a nossa palavra, né? 1, 2, 3 Peraí. Pro pessoal de casa, só uma coisa, pro pessoal de casa, sintam-se abraçados, como eles disse, ó. Se abraçar. Sintam-se abraçados. Isso aí. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Intrépidos! Intrépidos!